legal porque nessa sociedade acelerada, e eu pretendo fazer poucos cortes nesse vídeo e eu pretendo não ser acelerado e foda-se quem tiver com pressa. Como disse o filósofo ainda vivo francês, não sei que lá, Sponville, isso eu vi no canal Neurovox, que eu indico, inclusive tem ele na lista aqui no canal. Não me lembro o nome do filósofo, mas gostei da frase, do pensamento desse filósofo. Gostei do pensamento. Filósofo moderno, não conheço, mas gostei do pensamento. Filósofo é aquele que ama mais a verdade do que a si mesmo. Aí vem a grande pergunta, o que é a verdade, né? Aí cada um vai ter o seu olhar subjetivo sobre o que é a verdade. E o interessante é a epifania. Inclusive eu vou explicar o que é epifania para poder... É o que chamam de insight. É mais ou menos como uma intuição. É assim que se faz. É assim que se trilha o caminho da filosofia. Por isso que eu digo, para quem não quer ficar preso no caixote dos sistemas filosóficos e da mera história da filosofia, mas quer desfrutar de momentos de loucura e epifania e insights e coisas que vêm, muitas vezes certas, muitas vezes contraditórias, eu admito. Meu canal é uma contradição em si. Mas a filosofia não é. Então, o insight ele me veio enquanto eu tomava um vinho. Isso me deu uma preguiça de gravar o vídeo. Mas a verdade, parece que o amor não tem um nome, não é verdade. Entenda. Não olhe com olhar religioso, sabe? O problema é o olhar religioso. A verdade que nos habita, a certeza que nos habita de ser. E o existencialista está certo quando ele diz: as coisas existem no espaço-tempo. Para quem não sabe o que é existencialismo, eu vou colocar um card em que eu explico mais ou menos sobre isso. Mas o insight que me veio foi justamente sobre arquétipos. Outro card que eu vou colocar aqui. É assim, me vem os insights, entendeu? Quando acontece isso, as coisas me vêm e elas fluem. Muitas vezes aparentemente contraditórias. Mas isso não pode ser roteirizado. Os outros vídeos meus, como esses que eu disse, tem roteiro. Mas estes não podem. Não é tangível. Ah, é uma metafísica? Alguns podem me perguntar, é uma metafísica? Não. Não é uma metafísica. E veio quando eu estava lendo sobre o determinismo puro. Eu estava lendo um livro que velho, esse livro ele dá insights em você, ele é muito legal porque nessa sociedade acelerada, e eu pretendo fazer poucos cortes nesse vídeo e eu pretendo não ser acelerado e foda-se quem tiver com pressa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu creio nisso.
Aí eu gravo o vídeo fazendo assim. Bem, falando do determinismo puro, eu lia, enquanto eu me desfrutava aqui de uma visão super sintética, uma síntese muito resumida sobre o determinismo puro. Eu estava fazendo isso mais por distração, porque eu não estava querendo ler uma coisa muito densa. Eu queria ler algo mais leve. E aí esse livro ele dá os insights, me deu o insight quando eu vi sobre o determinismo puro, porque me lembrou a música Estava Escrito nas Estrelas, estava assim. É aquela velha ideia de predestinação numa nova roupagem. Ou seja, tem seu aspecto religioso. Tem. Ora, não tem. Aí as pessoas... E aí, o determinismo puro, ele diz o seguinte: como para o determinismo puro, todo evento tem uma causa, essa teoria filosófica afirma que todas as ações humanas são predeterminadas. E dessa forma, as escolhas feitas pelo livre-arbítrio não existem. Apesar de parecer racional, a afirmação de que nada pode ocorrer sem uma causa leva à conclusão de que ninguém age livremente, e isso provocou muito debate no mundo filosófico na época. Aí eu gosto de escrever em cima do livro, eu faço essas coisas, desenho. Eu discuto com o livro, realmente. Essa doideira minha mesmo. É religioso. Tudo é religioso. Toda filosofia é religiosa. Todo mundo quer provar uma verdade. Eis o problema, o insight é justamente isso. Todo mundo quer provar uma verdade. Ninguém quer que a coisa lhe venha por medo por insegurança. É uma insegurança essencial humana que faz com que a gente... E aí Freud, eu tenho que recorrer a Freud, né? Porque essa teoria é muito simples, que é o recalque. O recalque não é o que se usa pejorativamente, se usa de maneira informal por aí, coloquial. Não, recalque não tem nada a ver com isso que você está pensando. O recalque faz parte da vida, a gente controla nossas ações do inconsciente, que são pulsões que vêm com tudo, com todo tesão, aquela coisa, e a gente precisa ter um controle sobre isso. E é a única coisa que a gente consegue controlar. Só que isso tem um viés negativo, que é justamente a pessoa achar que precisa seguir métodos para conseguir se controlar, sendo que esse controle se dá de uma maneira natural. Porque ele não é uma invocação, ele não vem de fora para dentro. Por exemplo, eu citei Freud, eu citei, não citei nenhum filósofo determinista, mas, até porque isso aqui é bem resumido mesmo. E o insight veio a partir de uma coisa simples, muito resumida, de um livro que é resumo. O próprio título do livro, Tudo o que você precisa saber sobre a filosofia. Isso não é verdade. Eu entendo a licença poética, eu faço isso também. Por isso que eu não acuso, eu não denuncio, eu não vou dizer, pô, você está errado em fazer isso. Até porque meu título deve ter sido apelativo também. Mas o fato é que
não tem tudo que você precisa saber sobre filosofia. Não dá, o cérebro não alcança. Entenda. Por isso que hoje tá todo mundo falando em estoicismo. Tá uma moda de estoicismo da porra. Eu acho que eu vou até usar estoicismo no meu texto aqui para descrever, porque eu não falo no estoicismo, mas quando a coisa fica na moda, deve ter tanto vídeo falando de estoicismo que eu não vou explicar o que é estoicismo. De alguma forma eu estou sendo estoico, por exemplo, ao renunciar ao vinho só para parar tudo e fazer o vídeo, porque eu acho que é importante. Ver que doideira, da minha cabeça flui que é importante que eu faça esse vídeo. Por quê? E eu sei lá por quê. Eu vou e faço. Ou seja, é a epifania pura. Quer dizer, não é pura, porque eu não sou puro. Algo me precede, né? Até o meu falar já foi decidido, isso é cientificamente comprovado, já foi decidido antecipadamente. Isso aí isso é do campo da neurociência, mas eu já vou dizendo que é. Tal. Mas, pô, tem hora que eu faço humor, tem hora que eu venho com essa coisa de que a gente é uma metamorfose ambulante. É verdade. O problema é que realmente não é muito normal você se expor, você querer se expor dessa forma. Porque no fundo, você não precisa. O paradoxo é esse, você não precisa. Você não precisa ver meus vídeos, você não precisa seguir meu canal, mas pode calhar do que eu estou dizendo aqui fazer todo sentido para você. E aí eu chamo sincronicidade. Alguns vão amar, outros vão odiar. Porque é assim que funciona. A vida é mais ou menos sobre isso. Seria então um determinismo puro possível? Haveria uma predestinação? Isso inviabilizaria o livre-arbítrio, porque entre ser e não ser, deixando isso de lado, e na própria existência, a existência em si ela não é vista por nós na sua plenitude. Nós só vemos parcialmente, nós só vemos parcela. Isso também é científico. Também não vou ficar justificando tudo que eu disser, essa porra. Mas não existe a ciência pura, assim como não existe o determinismo puro. Não dá para crer que há uma predestinação pura, porque isso seria um paradoxo. Inviabilizaria a espontaneidade em si da natureza. E inviabilizaria a vida, a espontaneidade da vida. Então, o paradoxo ou o falso paradoxo entre ser e não ser é ou as realidades paralelas no presente, passado e futuro todas existem possíveis, nós é que só captamos uma delas, ou seja, há mundos paralelos aqui do lado todo, ou é uma linha reta e tudo isso é uma ilusão, o livre-arbítrio é uma ilusão e a gente está predestinado. Então, essa dualidade. Mais paradoxal ainda, e aí eu mergulho no absurdo de Kierkegaard, eu falo nele aqui, porque a verdade, eu creio, a verdade, ela transcende essa barreira desse paradoxo e do próprio absurdo. Ela pode ser os dois e nenhum ao mesmo tempo. Não faz o menor sentido. E é por aí
que é a verdade. Porque ela passa dessa barreira. A gente não tem alcance, nosso cérebro não. Ele buga. Então a gente tem que simplesmente confiar e se entregar. Em alguma coisa você tem que ter uma chave hermenêutica. Isso aí eu falo também em vários vídeos, vou colocar o card de algum deles aí. Vou decidir na hora. Tem que ter uma chave hermenêutica. Eu tenho uma chave hermenêutica. Embora eu ainda esteja no processo, porque a vida é o processo em si. Quando você conclui alguma coisa, você fica na exaltação, na felicidade, depois você entra na depressão, porque você concluiu, acabou, não tem mais graça. A vida só tem graça enquanto se está em construção. Então por isso aqui, o que me empolga, o que me dá tesão em ficar falando, fazendo vídeo, né? É o ato de fazer, muito mais do que o ato de ter inscritos e tudo mais, muito embora eu queira ter a experiência de ter inscritos, mas eu quero muito mais ter a experiência de falar para quem quer ouvir, porque pouco importa, pode ter um monte de gente que diz que merda do caralho. Eu sei que vai ter. E é isso. Eu não acredito em determinismo puro nem a pau. Somos livres. Faz o que tu queres. E é um paradoxo nisso. Não é faz qualquer coisa que você queira, você não é capaz. Cada um, no seu devido entendimento, fará na medida do possível. Porque somos aquilo que podemos ser, o melhor que podemos ser. Isso até Engenheiros do Havaí falou, né? Somos o que podemos ser. Porra, filosófico pra caralho. Agora que deu esse. Porra, Engenheiros do Havaí foi fundo. Cara, tô admirando mais ainda. Vou até ouvir mais. Pois é, ficar nessa só de Raul e tal, tem que variar, né? Gosto musical também. Esteja aberto. A gente é livre. Livre mesmo. Livre e com consequências, ou seja, há um determinismo de consequências múltiplas. Múltiplas camadas de realidade simultâneas numa síntese só chamada eu. Que a gente dá o nome de eu, homem. Uma síntese em processo. Um ser em eterna e infinita construção. E que ao mesmo tempo já é pronto, mas não se sabe pronto, porque o cérebro é limitado, então, aí não se sabe pronto e não é o eterno retorno de Nietzsche, na minha cabeça não é o eterno retorno de Nietzsche, não é um ciclo eterno, pelo contrário, é multicamadas, eu sou muito mais para a abertura multicamadas que permite a pluralidade infinita do que para o eterno retorno circular. Isso aí não é digno do infinito, e menos ainda do eterno, seja lá o que isso for. E não é tempo, eterno não é tempo. Esqueça essa parada de que eterno é um tempo, é um espaço-tempo. O espaço-tempo é aqui. Eterno é outra coisa, que a gente não sabe o que é. A gente nunca vai saber no espaço-tempo. Viajei pra caralho, foi? E o vinho tá lá, deve estar, puta merda, deve estar quente, porque Recife tá um calor do caralho. Tem que fazer o pi, né? É isso aí. E eu vou tomar o vinho lá, voltar. E a epifania, e o insight, e a coisa fluiu no ritmo que foi. Eu não sei quantos cortes teve, eu quis evitar. Estou falando de novo sobre os cortes. Por que será? Nasce uma poesia, uma contradição de um ser em construção ambulante
uma metamorfose ambulante que ao mesmo tempo é completa e não é movimento, é estático. Paradoxo. O que será? Cenas nos próximos capítulos. Um beijo e fiquem bugados como eu fiquei. Estou bugado aqui. Pensar cansa também. Falou. Um abraço. Fui. Aperta esse botão. Dê o botão dessa porra.